No silêncio da madrugada, uma voz infantil surge implorando por ajuda. O que era para ser apenas mais uma ligação para a polícia se transforma em um resgate que redefine o destino de duas vidas para sempre. Antes de conhecer cada detalhe dessa história intensa, inscreva-se agora no canal e deixe seu like. Prepare-se, a verdade por trás dessa simples chamada de emergência vai te impactar de um jeito que você jamais imaginou. Passava alguns minutos da meia-noite quando Leo Marshall, um agente da polícia em Cleveland, atendeu uma chamada que mudaria tudo em sua vida. Ele já estava em serviço há cerca de 6 horas e só deixaria seu posto quando as primeiras luzes da manhã despontassem no céu. Acostumado ao plantão noturno, Leo lidava diariamente com demandas agitadas e imprevisíveis, tendo respondido a todo tipo de chamado. Mas nada se assemelhava ao que ele ouviria naquela ligação que acabara de receber. Quando o telefone tocou, ele atendeu de modo automático. Mas a frase do outro lado o fez ficar em alerta imediato. "Preciso de ajuda. Por favor", sussurrou uma voz infantil, fraquinha. Não era possível determinar a idade de quem falava. Então, Leo seguiu o protocolo. "Boa noite, senhor. De que forma posso ajudar? Estou com muita fome. Não aguento mais", repetiu a voz. Leo se questionou sobre o que poderia fazer. Frequentemente, a polícia recebia chamadas que não competiam diretamente ao seu trabalho, mas ele tentava tratar cada situação com respeito. "Você ligou para a central de emergências. Seria melhor procurar o serviço social pela manhã, tudo bem?" Ele aconselhou, tentando manter a formalidade. "É que a fome está muito forte", insistiu a voz tímida. Suspeitando de que pudesse ser uma criança, Leo perguntou quem estava falando. Então ouviu que se chamava Theo. Em seguida, questionou se havia algum adulto por perto. O menino contou que estava sozinho, que a mãe tinha saído e fazia 3 dias que ele não comia. "Não sei para onde ela foi. Só tinha um pouco de água na geladeira e até isso acabou. Agora bebo água da torneira para enganar o estômago, mas não aguento mais." O coração de Leo batia em um ritmo acelerado, bem diferente do que costumava sentir ao atender um chamado. Ele compreendia que a função de amparar alguém naquelas condições não era diretamente atribuição da polícia, mas naquele horário, os órgãos que poderiam auxiliar o garoto estavam fechados. O que fazer então? Procurando ganhar tempo, Leo continuou a conversar com Theo pelo telefone, tentando descobrir a localização do menino. Mas ele não sabia nome de rua ou bairro, descrevendo apenas um lugar com algumas árvores, casas de um só andar e sem edifícios altos. Aquilo não ajudava muito. Insistente, o policial questionou se Theo sabia o próprio número de telefone ou se havia algo anotado no aparelho. O garoto, porém, contou que estava em um orelhão, graças a algumas moedas que tinha achado próximo ao trailer onde vivia. Essa informação fez Leo se lembrar das áreas onde havia trailers espalhados pela cidade. Decidindo tentar algo, ele perguntou se no trailer onde morava, Theo ouvia latidos de cachorros durante o dia. "Escuto, sim. Eles fazem barulho o tempo todo." "Será que eles também sentem fome?" perguntou o menino, com uma inocência que cortou o coração de Leo. Aquela pista era útil. Na periferia de Cleveland, existia uma região de trailers próxima a um canil. Devia ser lá onde Theo se encontrava. "Você vai me ajudar de verdade?" indagou o menino com voz fraquinha. O oficial orientou Theo a retornar para o trailer e aguardar a polícia. "Fica firme, certo? Daqui a pouco eu chego aí", disse, escondendo sua própria aflição. "Mas e se você não vier? Eu nem sei quando minha mãe volta." O garoto ainda temia. Leo tentava contactar alguma viatura disponível para ir até lá. Porém, as que estavam no plantão não respondiam ou estavam ocupadas com outras ocorrências. Nesse instante, ele tomou uma decisão impulsiva. Levantou-se e informou aos demais policiais que deixaria o posto. Ele tinha consciência de que poderia receber uma advertência do capitão por abandonar a central. Mas não se sentia capaz de esperar até que alguém estivesse livre para ajudar. Precisava agir imediatamente. E, antes de sair, chamou Ken Parker,
outro colega de farda, para acompanhá-lo. Os dois ainda não tinham feito a pausa para comer algo naquela madrugada. Então, Léo apanhou os sanduíches que sua esposa Renata havia preparado, além dos que Ken trouxera, colocando tudo dentro do carro. Seria a primeira refeição de Theo em 3 dias. Ken, contrariado por perder o próprio lanche, comentou: "Espero que não seja apenas um trote, Léo." Cerca de 20 minutos depois, a viatura parou na área onde imaginavam que Theo morava. Bateram na porta de um trailer e anunciaram serem da polícia. Ninguém respondeu. Ken aumentou a intensidade das batidas e logo os latidos dos cães no canil distante ressoaram. Preocupado, Léo optou por não tentar impor autoridade. "Theo, está aí! Sou o Léo! Você ligou para mim hoje!" Segundos depois, um gemido fraco se fez ouvir no interior do trailer, lembrando o lamento de um bichinho ferido. Então, os oficiais arrombaram a porta e encontraram Theo caído no chão, encolhido, segurando o estômago. O menino gemeu novamente ao sentir o toque dos policiais. Sua voz se tornara quase um sopro. Léo já ia abrindo o pacote de sanduíches para alimentá-lo, quando Ken chamou sua atenção para algo num cômodo ao fundo. Daquele ângulo, era possível ver uma perna esticada sobre uma cama. Theo não estava sozinho, afinal. No quarto, encontraram uma mulher aparentemente adormecida num sono profundo. Ken tentou falar com ela e sacudi-la levemente por cima dos cobertores, mas não obteve resposta. "Theo, essa é sua mãe? Você disse que não sabia quando ela voltaria", questionou Léo, enquanto passava o lanche para o garoto. Theo contou que a mãe, Júlia, estava daquele jeito há vários dias, que não sabia quando ela voltaria a si. "Às vezes, ela toma uns remédios e demora a acordar", explicou, devorando o sanduíche com desespero. Ken perguntou o nome dela e o garoto revelou que se chamava Júlia. O policial tentou chamá-la cada vez mais alto. Então, tirou o cobertor para verificar o estado em que se encontrava. A pele da mulher estava gélida, como a de um réptil. Ken percebeu imediatamente quão frágil era a situação. Theo estava sozinho, desnutrido, e a mãe parecia em um estado crítico. Ele avaliou o pulso de Júlia, enquanto Léo tentava manter Theo calmo, para que pudesse comer sem maiores sustos. Apesar do temor de encontrá-la sem vida, eles descobriram que Júlia ainda respirava, embora de maneira fraca. Precisava de cuidados com urgência. Ken correu para fora e ligou para a ambulância, enquanto Léo tentava distrair o menino, investigando como eles haviam chegado àquele ponto. Então, Theo contou que tudo havia começado cerca de 10 dias antes, quando sua mãe, muito abatida, voltou mais cedo do trabalho na fábrica de roupas, onde cuidava do setor de estoque. O serviço dela era pesado: organizar caixas para lojas e marcas, deslocando encomendas o dia inteiro. Era uma mãe solteira desde que o marido, Eric, falecera devido a um aneurisma. Sem recursos para arcar com o aluguel de uma casa no subúrbio, Júlia se viu forçada a se mudar com o filho para aquele trailer. Com a morte de Eric, a vida deles mudou drasticamente. Theo perdeu amigos, a rotina confortável e até a alimentação se tornou escassa. Mas ele sabia o quanto a mãe se esforçava para garantir ao menos o mínimo de comida e um teto. O trabalho na fábrica deixava Júlia exausta e ela começou a tomar alguns comprimidos para relaxar sem recomendação médica. Theo já chegara a ver uma colega de trabalho entregando-lhe um frasco. Com o passar do tempo, ela começou a dormir com mais frequência, mas sempre acordava, até que novos problemas apareceram. 2 meses antes, a fábrica modernizou o setor de estoque com maquinários. Aquilo reduziu drasticamente a necessidade de funcionários no local. O que Júlia fazia manualmente em 1 hora, a máquina executava em poucos minutos. Isso a deixou ansiosa e insegura sobre o futuro. Theo não entendia muito, mas percebia a mãe chegar em casa nervosa e temerosa. Por fim, há 10 dias ela foi demitida, porque a máquina havia tornado a função dela obsoleta. Sem dinheiro guardado, mal conseguia pagar o trailer ou comprar mantimentos.
Aos poucos, ficaram sem ter o que comer. Júlia tentou até pedir fiado no mercadinho próximo, mas foi recusada. Desolada, foi se afundando ainda mais nos remédios que faziam com que dormisse por horas a fio, talvez na esperança de fugir da fome. Enquanto isso, Theo ficava cada dia mais fraco, sem ver a mãe despertar para ajudá-lo. O relato foi interrompido pela chegada dos paramédicos, acompanhados por Ken Parker. Somente quando eles começaram a remover Júlia da cama, Theo notou que algo muito sério ocorria, pois a mãe não se mexia, tampouco reagia. Ele chorou forte, desesperado, enquanto colocavam-na na maca e a levavam para a ambulância. Léo, comovido, pegou o menino no colo, prometendo que tudo ficaria bem e que o acompanharia ao hospital. Na viatura, Theo continuava abalado, mas segurava a mão de Léo, depositando nele toda a confiança que tinha. No pronto-socorro, Júlia foi encaminhada direto para atendimento emergencial. Theo também passou por exames, sendo diagnosticado com desnutrição e desidratação. Recebeu soro e, aos poucos, recuperou um pouco das forças. Júlia, porém, teve que permanecer internada, pois a mistura de remédios e a falta de alimentação pioraram seu estado. Ao descobrir o quadro da mãe, Theo ficou ainda mais assustado. "E agora, o que vai ser de mim?" perguntou com a voz trêmula. Léo o abraçou e explicou que haveria assistentes sociais disponíveis para lhe dar abrigo até Júlia melhorar. Quando estava prestes a sair, o garoto o segurou pela cintura e implorou: "Não me deixe aqui, por favor, não quero ir para um orfanato. A mamãe não vai conseguir me achar depois." Léo, que já havia desobedecido às regras ao abandonar o plantão, entendeu que não podia simplesmente deixá-lo ali. Ele pensou em levá-lo para a própria casa. Sua esposa, Renata, certamente ficaria surpresa, mas, como não tinham filhos, talvez pudessem acolhê-lo por uns dias. Após conversar com as assistentes sociais, Léo preencheu a papelada necessária. Então, voltou até Theo e disse: "Você vem comigo até sua mãe se recuperar, combinado?" O menino apenas acenou com um sorriso tímido, segurando firmemente a mão do policial. Antes de irem para a casa de Léo, pararam numa lanchonete para fazer uma refeição decente. Enquanto observava o garoto comer com voracidade, o policial se perguntava por que nunca tinha sido pai. Talvez temesse as responsabilidades, mas naquele instante percebia que seria capaz de cuidar de alguém. Theo comeu um prato bem completo, com carboidratos e proteínas. No final, Léo ainda pediu um suco natural para garantir que ele ficasse bem hidratado. Com um pouco mais de ânimo, o menino começou a conversar, comentando saudades do pai e de como a vida tinha ficado dura, mas apesar disso, fazia o possível para não dar mais preocupações a Júlia. No carro, a caminho da casa de Léo, Theo confessou estar aliviado por saber que a mãe estava recebendo tratamento adequado. "Ainda bem que o senhor atendeu meu telefonema. Obrigado." O policial teve o coração tocado com aquelas palavras. Em anos de profissão, já recebera agradecimentos, mas aquele parecia especial. Quando chegaram, Renata esperava Theo com um conjunto de roupas limpas e um quarto arrumado. Logo cedo, no dia seguinte, ele foi acordado pelo aroma de café da manhã fresquinho. "Obrigado, seu policial Léo", disse o garoto sem jeito, sentando-se à mesa. "Pode me chamar só de Léo. Agora você faz parte da nossa família", respondeu o oficial, servindo uma panqueca para Theo. Renata o levou à escola e, mais tarde, Léo o buscou. Na volta, pararam no hospital para ver Júlia. Eles se surpreenderam ao encontrá-la acordada. Theo correu e a abraçou forte, chamando seu nome. Júlia, embora pálida e debilitada, mostrou um semblante muito mais vivo do que antes. "Mãe, esse aqui é o Léo, o policial que salvou a gente", anunciou o menino. Ao ser apresentada, Júlia deixou as lágrimas escorrerem, emocionada e grata. Falou da culpa que sentia, de como esteve à beira de desistir completamente da vida. "Eu olhava para ele e pensava que eu não podia partir assim, mas já não enxergava saída. Você nos salvou, Léo", ela disse muito emocionada.
Preocupada em como seria sua vida dali em diante, Júlia ainda não tinha previsão de alta, mas o policial a tranquilizou, dizendo que cuidaria de Theo pelo tempo que fosse necessário. Você criou um garoto sensacional, esperto e dedicado, elogiou ele. Nos dias que se seguiram, Renata levava Theo à escola enquanto Léo o buscava. O capitão da delegacia pensou em dar uma advertência formal a Léo, mas ao saber dos detalhes, decidiu não fazer nada. Ainda mais ao ver como o policial havia efetivamente salvado 2 vidas. Os colegas, inclusive, sentiam-se orgulhosos dele. Depois de 2 semanas, Júlia recebeu alta. Léo, Renata e Theo retornaram juntos ao trailer, onde a mãe pretendia reassumir as rédeas de sua vida. Mesmo satisfeito por ajudá-los, Léo sentiu um aperto no peito ao se despedir do menino. Mas prometeu que não seria um adeus. A partir de uma sugestão de Renata, Júlia conseguiu um emprego como secretária, um serviço bem menos estressante do que o anterior e com salário mais digno. Em pouco tempo, ela recuperou o ânimo e não precisou mais de remédios para dormir. Sua saúde melhorou rapidamente e ela pôde garantir uma vida mais digna para si e para Theo. 6 meses após aquele telefonema no meio da noite, Léo e Renata receberam uma notícia inesquecível. Seriam pais. Ao saber que a esposa estava grávida, Léo a abraçou, com lágrimas nos olhos. Ele pensou em Theo e, em silêncio, agradeceu ao menino por ter despertado nele a coragem de enfrentar a paternidade. Era como se cada peça tivesse se encaixado de forma misteriosa. Atender a chamada de Theo transformara sua vida para sempre, fazendo-o perceber que sua missão era cuidar e proteger, não só como policial, mas também como pai. Se esta história te tocou de alguma forma, deixe seu apoio e considere conhecer outros relatos igualmente emocionantes.